Certo, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, a primeira imagem que costuma vir à mente é aquela clássica, né? Filósofos de túnica debatendo sob aquelas colunas de mármore gigantes do Partenon. Mas o que a gente vai investigar aqui revela que a Grécia não foi só o berço da filosofia clássica, não. De um jeito super surpreendente e estruturado, foi exatamente lá que nasceu o método científico e, por tabela, a própria base do que chamamos hoje de teoria da gestão administrativa. Agora, o que Sócrates e um CEO moderno teriam em comum? Pode até parecer uma comparação um tanto absurda logo de cara. Afinal, o que um pensador da antiguidade clássica tem a ver com aquelas planilhas intermináveis, estratégias e metas trimestrais de um escritório corporativo do século XXI? A resposta que os dados históricos trazem para a gente é simplesmente fascinante. Os desafios essenciais da liderança e da coordenação de equipes, olha, não são novidade nenhuma. As bases de como trabalhamos e organizamos nossas empresas hoje foram literalmente desenhadas há milênios. Para entender essa evolução toda de um jeito bem sistemático, nossa explicação vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, as origens da gestão científica, depois, Sócrates como o gestor universal, em seguida, Platão e o poder da especialização, aí faremos uma comparação entre Sócrates e Platão e fechamos com Aristóteles estruturando o Estado. É basicamente um mapa de como a civilização grega pavimentou a estrada para a ciência da administração. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, as origens da gestão científica, indo da força bruta até a otimização. Veja bem, civilizações anteriores, como o majestoso Egito e a Mesopotâmia, tinham foco gigantesco na prática administrativa monumental. Eles levantaram pirâmides e estruturas colossais, claro, mas isso era baseado quase inteiramente em colocar uma força de trabalho massiva para suar a camisa. Os gregos chegaram e introduziram algo totalmente novo na jogada, a erudição teórica sobre o processo em si. Essa foi uma mudança de chave fenomenal, adotando o que chamamos de ponto de vista da pesquisa na gestão. Os gregos começaram a explorar as coisas, a debater, a buscar a lógica por trás de tudo. E foi justamente essa mentalidade científica de questionar a fundo a natureza do trabalho que preparou todo o terreno para que, muitos séculos depois, teóricos gigantes como Frederick Taylor e Henry Fayol pudessem sistematizar as disciplinas de gestão que a gente aplica até hoje. Agora, o que é realmente interessante aqui é o lado prático disso. Flautas e gaitas de fole funcionando como ferramentas de produtividade. Pois é, as pesquisas mostram que os gregos perceberam rapidinho que a produção máxima em trabalhos mais pesados dependia de métodos uniformes e de um ritmo bem constante. Então, o que eles fizeram? Passaram a usar música ao vivo para ditar a cadência exata das tarefas físicas mais repetitivas. O resultado foi um aumento notável na produção e, de quebra, uma redução inteligente do cansaço dos trabalhadores. Uma verdadeira sacada de mestre. O que nos leva ao segundo ponto. Sócrates, o gestor universal, e a ideia da gestão como uma habilidade transferível. Vamos conhecer agora o nosso primeiro grande filósofo CEO. O foco nessa parte da análise é uma ideia que foi completamente revolucionária na época, a de que a liderança não é algo preso a uma função só, mas sim uma habilidade altamente adaptável e que pode ser transferida de um lugar para o outro. Sócrates foi simplesmente o primeiro a enunciar o famoso princípio da universalidade da administração. Através daqueles diálogos clássicos registrados pelo discípulo dele, o Xenofonte, Sócrates argumentou o seguinte: a administração é uma habilidade estritamente pessoal, focada em dirigir pessoas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que alguém capaz de gerir talentos de um jeito eficaz estaria super apto a comandar qualquer empreendimento, seja ele militar, político ou até mesmo a própria casa, não importando a experiência técnica específica da pessoa na área. O ponto crucial que estrutura o pensamento do Sócrates é bem direto. Ele via que os deveres de um comandante militar lá no campo de batalha e de um gestor no mundo dos negócios eram praticamente idênticos. Para ele, as metas de ambos se resumiam ao mesmo núcleo: tornar os subordinados obedientes e engajados, punir os maus comportamentos com bastante firmeza, premiar quem faz um bom trabalho e, claro, proteger os bens da organização. O X da questão é só a capacidade de direcionar as outras pessoas rumo a um objetivo em comum. Seguindo em frente para o nosso terceiro ponto, Platão e o poder da especialização, ou seja, a primeira divisão do trabalho. Aqui, a nossa história toma um rumo um pouquinho diferente. Platão, que foi um brilhante discípulo de Sócrates, traz um contrapeso imensamente poderoso para essa ideia de um líder puramente generalista.
Lá na sua obra magistral, A República, Platão formula a primeira teoria da especialização. Ele jogou na roda a ideia de que a eficiência social e produtiva exige que cada pessoa foque única e exclusivamente naquilo em que ela tenha maior e melhor aptidão natural. Gente, esse princípio é nada menos que a raiz conceitual, o ancestral diretíssimo daquela famosa divisão do trabalho que pensadores como Adam Smith iriam aplicar milhares de anos depois para organizar o chão de fábrica moderno. E a visão de Platão sobre foco era absoluta. Tem um exemplo prático da época que ilustra isso com uma clareza absurda. Tentar trabalhar com madeira e com ferro ao mesmo tempo bloqueia o caminho para a verdadeira excelência. Na lógica impecável dele, tentar ser bom em tudo significa que a gente não vai ser excepcional em nada. Para atingir a maestria é preciso dedicação especializada total. Simples assim. Chegamos então ao quarto ponto. Comparando Sócrates e Platão, duas filosofias que geraram um único legado moderno. Agora é hora de colocar esses dois verdadeiros pilares do pensamento frente a frente e entender o impacto gigante que eles tiveram juntos. O contraste entre os dois destila bem a diferença central. De um lado da arena, a gente tem a liderança generalista do Sócrates, com aquele foco na capacidade flexível de influenciar pessoas, não importa o cenário. Do outro lado, a produção especialista do Platão, exigindo aquele foco quase cirúrgico na aptidão única de cada um. Essa dinâmica mostra perfeitamente a eterna tensão do mundo da administração, que é como gerenciar a visão ampla de um projeto enquanto a gente tenta aperfeiçoar cada pequena engrenagem da máquina. Vamos ver como isso se constrói na prática. Avaliando esse impacto conjunto, a universalidade de Sócrates acertou em cheio a administração moderna, porque estabeleceu o papel do gerente profissional, sabe? Aquele líder cujas habilidades vão muito além de só saber operar uma ferramenta. Enquanto isso, o Platão, com a sua especialização, deu toda a base para o desenho estruturado de cargos e para aquele treinamento técnico rigoroso da administração científica. De cara parecem ideias opostas, mas na verdade elas se complementam de um jeito incrível, formando o grande coração do nosso conhecimento administrativo de hoje. E isso nos traz ao quinto e último ponto da nossa análise: Aristóteles estruturando o Estado e a visão macro das organizações. Se antes a gente estava olhando para o gestor pessoal e para o trabalhador especializado com uma lupa, agora a gente vai afastar a lente. Vamos olhar para a administração numa escala gigantesca, a escala governamental, guiados por Aristóteles. Na sua obra super influente, chamada simplesmente de Política, o Aristóteles fez um mapeamento das formas primárias de administração macro. Primeiro ele cita a monarquia, que centraliza as decisões em um governante só, mas já alertando para o grande risco da tirania. Depois a aristocracia, que é o governo de uma elite, mas que carrega o perigo constante de virar uma oligarquia. E claro, a democracia, onde o poder é popular, mas está sempre ali, andando na corda bamba com o risco da anarquia. É surreal pensar que, milênios atrás, a taxonomia organizacional dos sistemas que regem a nossa vida política até hoje já estava toda detalhada lá. O que fica muito claro com todas essas constatações é que os gregos pegaram aquela necessidade super básica de produzir e sobreviver e transformaram isso numa ciência racional, numa coisa profunda. Esses pilares do pensamento clássico que a gente acabou de dissecar formam silenciosamente o exato mesmo alicerce intelectual que sustenta qualquer estrutura organizacional ou sala de diretoria corporativa no mundo moderno, sem tirar nem pôr. O que deixa a gente com um pensamento bem instigante para fechar essa investigação. Quando a gente olha para os ambientes corporativos de hoje, é meio inevitável se perguntar: o gestor moderno opera no nível macro lá do Sócrates, focado só em coordenar os talentos, independente da técnica, ou ele está mergulhado até o pescoço na especialização do Platão, executando funções isoladas em busca de uma excelência técnica absoluta? Fica aí essa reflexão de como essas plantas baixas desenhadas lá na antiguidade clássica continuam moldando, de um jeito totalmente invisível, toda a nossa estrutura profissional de hoje em dia.